Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada e justificada mediante a fé, em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como afirma Romanos capítulo 5, versículos 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia que em Cristo nós temos perfeita paz com Deus, com nós mesmos e com todos, como afirma Hebreus 12, 14. Como príncipe de Deus e mestre, na palavra da graça mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui e sempre estarei durante o tempo que Deus permitir para anunciar a Cristo e a sua sã doutrina, o Evangelho da justiça da fé, no qual nele eu creio, nele eu vivo, firmado e edificado, desfrutando da minha herança, como afirma Atos capítulo 20, versículos 32, que diz: encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança a todos os que estão santificados. Creia que em Cristo nós somos santificados e debaixo deste poderoso evangelho da justiça da fé, o evangelho da graça de Deus, nós temos a edificação, o poder e a autoridade para desfrutarmos da nossa herança em Cristo. Creia. Vamos ainda tratar a respeito do tema armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, a partir do versos 10 em diante, afirma o apóstolo São Paulo, nesta carta preciosa, que revela ali que nós, os cristãos, temos que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir do Senhor significa estar em Cristo. Gálatas capítulo 2, versículos 20 diz: já agora, pois, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pelas obras e sacrifícios. É assim? Não. E este viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Este é o fortalecer-vos no Senhor e o revestir no seu poder, que é conhecer o verdadeiro Evangelho. Quem conhece o verdadeiro Evangelho está revestido da armadura de Deus, como afirma Efésios no capítulo 6, versículos 11, que diz: por isso revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais, firmes na fé, resistir ao diabo e às suas astutas ciladas. Então, o estar em Cristo e viver, não mais nós, mas Cristo vivendo em nós, estar revestidos da armadura de Deus, é conhecer o poder deste Evangelho pelo conhecimento e revelação do Espírito Santo. Primeiro, tendo em mente firme a convicção em nossos corações que há um só Evangelho, ainda que alguns teólogos do passado e de hoje sustente dois evangelhos, não existe. Alguns dizem que existe o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, se referindo quando Pedro, mas João e Tiago, em Gálatas, ele disse: Paulo, você vai para os gentios, que significa a incircuncisão, e nós vamos para os judeus, que significa a circuncisão. Mas ali não aparece a palavra evangelho. Paulo tinha o seu chamado principalmente voltado para os gentios. E Pedro, João e Tiago e os demais pregadores judeus tinha a missão de pregar o mesmo evangelho aos judeus. Então, primeiro, Giselmo, você prova esta verdade, que este poder de Deus é o único evangelho e que não é dois. Sim, em Gálatas capítulo 1, versículo 6 em diante.
palavra deixa bem claro que, na verdade, vindo alguém pregar outro evangelho, no qual não temos pregado, ou que não é ao que nós temos pregado, não receba. A Bíblia diz que é anátema, porque, na verdade, muitos querem perverter Cristo com outro evangelho, que Paulo diz, não há outro evangelho, não existe outro evangelho. Ainda que a teologia, os teólogos, diga que há dois evangelhos, o evangelho dos judeus e o evangelho dos gentios. Não, é um só evangelho, é só firmar os pensamentos e o entendimento naquela reunião ali dos apóstolos, onde Paulo estava presente com os seus, e Pedro com os seus, e chegaram ao entendimento da autoridade que foi dada a Paulo de poder pregar o Cristo, o mesmo Cristo que é o Cristo que morreu pelo pecado de todos, de judeus e de gentios, como afirma Romanos capítulo 1, versículos 16, que diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Aí vem a chave, tanto do judeu quanto do grego. Então, acaba com toda esta parafernália mentirosa que diz que o evangelho é dividido em dois evangelhos. O evangelho dos gentios, o evangelho dos judeus. Não, é um só evangelho, afirma Romanos capítulo 1, versículos 16. E este evangelho, em Efésios, ali, por revelação, se chama o poder de Deus. É o poder de Deus, então. Sim, é o poder de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 1 em diante, a gente vai chegar à conclusão que Paulo diz, e a minha pregação não consistiu em sabedoria de palavras, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, que é o verdadeiro evangelho. E este evangelho, que é o poder de Deus, é chamado nas Escrituras de o evangelho da justiça da fé. Quando eu conheço este evangelho por revelação do Espírito Santo, eu estou como Cristo, diz a palavra, em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz que depois de imitadores de Deus, como filhos amados. Eu em Cristo eu sou um filho e amado por Deus, imitador de Deus, como afirma Efésios 5:1. Logo, este revestir de toda a armadura de Deus nada tem a ver e nunca teve, nem tem e nem haverá, não tem nada a ver com obras, sacrifícios, uso de costumes, vigílias, jejuns, batismo, nada tem a ver com este poder que a Bíblia chama armadura de Deus. Então, a palavra deixa bem claro que a armadura de Deus significa Cristo em nós, Cristo vivendo em nós, e nós vivendo o poder desse Cristo que está em nós, através do conhecimento do verdadeiro evangelho, que nada tem a ver com obras e sacrifício, é um evangelho exclusivo e apoiado e edificado somente na fé em Cristo. Como diz Romanos capítulo 3, confira esta verdade, Romanos capítulo 3, nos versículos 26 em diante, que diz a palavra de Deus com relação a este poder que a Bíblia chama em Efésios, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em Romanos capítulo 3, versículos 26 em diante diz, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que vivem por obra de sacrifício. Não, justificador daqueles que têm fé em Jesus, onde depois da jactância foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. Então, o revestir
ali de Efésios, da armadura de Deus, que significa o evangelho da justiça, da fé, o evangelho vivido pela fé em Cristo, sem obras, sem sacrifício, sem nenhuma jactância, que muitos dizem, foi o meu jejum, ou quando alguém não está vivendo como eles querem que viva, irmão, você tem que jejuar mais, irmão, você tem que participar das vigílias, irmão isso, irmão aquilo, nada tem a ver. A palavra Efésios 6, onde diz, pois revestivos de toda a armadura de Deus, que significa o conhecimento e o viver, o verdadeiro evangelho da justiça da fé mediante revelação do Espírito Santo. Creia e viva revestido da armadura de Deus, independentemente de obra de sacrifício, porque Cristo vive em mim, em você e em todos aqueles que creem. Viva em Cristo e revestido de Cristo, graça e paz.